Vamos começar aqui falando do resultado final, então. Resultado final, no colégio eleitoral, Donald Trump, 312 votos contra 226 votos de Kamala Harris. Ele virou Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Geórgia e Arizona, ou seja, ele retomou os estados que ele tinha perdido em 2020 e ainda virou Nevada, fazendo, portanto, 312 votos contra 226 votos de Kamala Harris. Por enquanto, ele está liderando por 50,3% no voto popular contra 48% no voto popular de Kamala Harris, uma diferença de aproximadamente 3 milhões e meio de votos. O que os estatísticos estimam é que essa diferença vai terminar em 2,3 milhões de votos, sendo que Donald Trump terá 49,9% contra 48,4%, uma diferença de 1,5% de votos. A vitória do Donald Trump foi impressionante não apenas por conta do fato dele ter virado todos os estados-chave. A vitória do Donald Trump foi impressionante porque ele também avançou sobre os votos em Nova York, avançou sobre os votos na Califórnia e consolidou lugares onde ele já tinha uma vantagem maior, como é o caso do Texas e na Flórida. Inclusive, no Minnesota, ele teve mais votos do que ele teve na eleição passada. Dado curioso, como eu mencionei anteriormente, Kamala Harris teve a maior votação de um candidato democrata no Wisconsin desde o Barack Obama, ou seja, ela superou o Joe Biden na eleição de 2020. A Kamala Harris teve mais votos do que Joe Biden na Geórgia em 2020. A Kamala Harris, se enfrentasse Joe Biden em 2020, venceria Wisconsin e venceria a Geórgia. A Kamala Harris não teve mais votos que o Joe Biden em Nevada. Porém, mesmo se ela repetisse os mesmos números que o Joe Biden teve em Nevada, ela perderia para o Donald Trump. Por que eu estou dando esses números da Kamala Harris? Para a gente ter uma dimensão do tamanho da vitória do Donald Trump. Claro, nos estados decisivos, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, a diferença de votos dele ficou em 259 mil votos em relação a Kamala Harris. Né? O Joe Biden, apenas a título de comparação, teve 268 mil votos a mais que o Donald Trump aqui. Ou seja, se Kamala Harris tivesse tido mais votos aqui, né? Se minha avó tivesse rodinha, ela seria uma bicicleta, né? Se ela tivesse mais votos aqui, e não estou falando de 1 milhão, 2 milhões, estou falando coisa de 200 mil votos a mais, ela teria levado a presidência, o que só demonstra o sistema maluco, que é o sistema norte-americano. Algumas questões iniciais que eu levo em conta. Por que o Donald Trump aumentou tanto essa vantagem que, mesmo ela tendo feito mais votos na Geórgia, ele venceu, e mesmo se ela repetisse a votação de Nevada, ele teria vencido, e mesmo ela tendo sido a maior votação desde Barack Obama em Wisconsin, ele venceu, e aí eu vou lançar uma primeira interpretação minha que a gente pode começar a observar nos próximos ciclos eleitorais, que é a ampliação do voto antecipado pessoalmente. Então, estados rurais, e aqui eu estou falando do Texas, próprio Iowa, Nevada, Geórgia, que não são exatamente estados rurais, mas tem zonas rurais grandes. O fato de termos agora uma eleição antecipada com maior tempo e em duas modalidades, não apenas a carta, mas o voto presencial, ampliou a chance de votação dos eleitores da zona rural. Então, algo que parecia que seria uma vantagem para os democratas, muito provavelmente possibilitou com que Donald Trump tivesse, então, votos vindo de lugares que antes não tinham tanto comparecimento como agora. Então, o fato da Geórgia ter batido o seu recorde de 5,2 milhões de pessoas, isso indica que em muitos pontos de zonas rurais a votação foi maior do que o de costume. Então, Nevada, a gente viu isso também, no próprio Texas, e Wisconsin, que dos 3 estados é o estado mais rural. Né? Dos 3 estados que formavam a antiga Blue Wall, era os estados mais rurais, é o estado mais rural. No entanto, ela foi muito bem votada lá.
E o Donald Trump ganhou mesmo assim. Será que, aqui é uma especulação, será que o fato da ampliação do voto antecipado presencial não aumentou também a participação do eleitor das zonas rurais? É um questionamento que a gente pode fazer. Então, o Trump ele cresceu em todos os estados e uma coisa que eu achei interessante, eu falei algumas vezes aqui e as pessoas acharam que eu estava de sacanagem. Mas assim, eu vi vários jornalistas que cobrem constantemente a campanha do Donald Trump. Eu vi esses jornalistas dizendo que nos comícios, né, então o nível de engajamento nos comícios era o menor dos 3 ciclos, se comparado em 2016, 2020 e 2024. Que os estádios não estavam tão cheios ou com filas como nos outros 2 momentos, e que aparentemente os eleitores saíam mais cedo, entre outras coisas. Existiam esses relatos, e aí eu até inclusive usei como uma dos instrumentos para medir o número de engajamento do eleitor e tudo mais. O que me faz pensar que, então, essa eleição do Trump, apesar de ter sido a menos engajada, entre aspas, ela é uma vitória mais consolidada do que 2016 e um resultado mais consolidado do que 2020, mesmo ele tendo perdido 2020. Porque você consegue encontrar agora mais uniforme o voto do Trump. Você não é só o eleitor MAGA ou o eleitor republicano. Você encontra muito eleitor moderado, eleitor independente, né, que migrou para o Trump. Isso também ajuda a explicar um crescimento dele em outras zonas que ele não tinha tanto sucesso antigamente. Agora vamos lá. E o resto da campanha, como é que ficou? Nós temos aqui no Senado, a corrida ficou assim. Ficou não, né? Tá ficando. Por enquanto, os republicanos têm 52 representantes no Senado contra 46 dos democratas. Ainda tem 2 cadeiras mais ou menos em disputa. Na Pensilvânia, ao que tudo indica, Dave McCormick venceu a corrida contra o Bob Casey. No entanto, como a diferença foi pequena, a recontagem ela é automática, então ela vai ser refeita, a recontagem dos últimos votos, mas assim, é quase que certo que os republicanos vão levar mais uma cadeira, vão ficar com 53 a 47, talvez, porque aqui o Gallego está vencendo a Kari Lake, né? Uma diferença de 70 mil votos, por enquanto, tem ainda 9% para se apurar, e o Arizona falou que vai demorar uns 10 dias para chegar no resultado final. Então a gente vai ter que aguardar isso mais um pouco, mas eu acho que a tendência é ficar 53 a 47. A eleição para senador também dá dimensão do tamanho do Donald Trump em relação ao Partido Republicano. Olha só que maluquice. Nos estados pêndulo que estavam em disputa, Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, os democratas só não venceram a Pensilvânia. Ou seja, nesses mesmos estados que o Donald Trump levou, os democratas venceram para senador, tirando a Pensilvânia, que está aqui numa diferença de 40 mil votos, com votos ainda para contar, mas que tudo indica vai dar o McCormick, né? Então, até mesmo a eleição para o Senado dá uma dimensão do tamanho da vitória do Donald Trump, né? Então aqui, ó, para que não reste dúvida para ninguém, essa foi uma baita vitória, e uma vitória que vem então acompanhada da maioria no Senado, e ao que tudo indica também, nós temos votos contando com a maioria na Câmara dos Deputados. Atualmente, na contagem, os republicanos estão com 214 votos, contra 205 votos, sendo que são necessários 218 votos para ter a maioria. Beleza? Precisa de 218 votos para ter a maioria. Então, os republicanos estão a 4 votos de levarem a Câmara. Se vocês olharem aqui, ó, vocês vão ver que nós temos ainda alguns distritos em disputa, como esse aqui, por exemplo, no Oregon, na Califórnia tem mais, então tem 2 que estão meio vermelho, tem 2 no Arizona que estão meio vermelho, o Alasca está meio vermelho, e em Iowa também mais vermelho, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que ainda estão em contagem e que os republicanos estão na frente, onde está mais rosinha, e os democratas estão na frente, onde está azul mais claro. Qual que é a projeção atual? Há uma chance de 80%
dos republicanos levarem a casa, e o placar mais próximo é de 220 a 215. Então, os republicanos teriam novamente uma margem estreita contra os democratas, 220 a 215. Lembrando que os republicanos já vão começar o ano perdendo uma deputada, que é a Stefanik, que foi chamada para ser embaixadora dos Estados Unidos na ONU. Vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Ou seja, devem começar com 219 a 215 e uma eleição especial a ser feita no ano que vem, onde provavelmente os republicanos vão ganhar. É um distrito bastante forte dos republicanos. É isso. Então os resultados finais foram esse. Uma vitória incontestável do Donald Trump. Cresceu em todos os estados, o que ajuda a gente a explicar que existia mesmo aquela chance dele vencer no voto popular, mas perder no colégio eleitoral, né? Uma vez que a vantagem dele vai ficar de 2,5 milhões de votos, existia essa chance, né? Então ele avançou bastante no voto popular. E isso se deu em grande parte pela consolidação de estados vermelhos e pela expansão de votos em estados azuis, principalmente Califórnia e Nova York. Você acabou de ver um corte da Imperial Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, que vai ao ar toda segunda-feira, 8 horas da noite. E se você gostou do conteúdo, considere se transformar em membro apoiador do canal para participar de camarote nas lives, além de várias outras vantagens que você vai ter acesso. Já deixe um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Nos vemos na próxima. See ya!